Olá. No outro vídeo eu me confundi, eu achei que eu tinha comentado já sobre aquela questão do hipnotista, né? Que o gordinho falou que o Osho, antes de ir para os Estados Unidos, era um hipnotista. Eu realmente não comentei sobre isso. Não, o Osho não era um hipnotista. Essa foi uma indução muito poderosa, porque ela permeou assim todo o documentário, já que não foi apresentado nenhum conteúdo do Osho. Foi totalmente vazio, não apresentou nada do Osho, em termos da grande mensagem dele, da fala dele. Enfim, aí ficou valendo que o povo estava encantado pelo Osho, como nós estávamos de fato, por hipnose, né? Então, o que omitiu? Mas antes de eu falar, essa questão, eles traduziram por hipnotista, né, a tradução em português. Na verdade, é hipnotizador que seria o termo. Eles fizeram vários erros de tradução, justamente por não conhecerem o Osho. Como eu falei, o pessoal tem uma ideia pré-concebida do que seria um mestre, quais os termos que se encaixam no mestre, e aí vê a palavra lovers of Osho. Como é que eles traduziram? Adoradores. Não é adoradores. É alguém que realmente ama outro ser. É amante no sentido de amor. Alguém que ama. Não é adorador. Essa não é a correta tradução. Uma outra incorreta tradução que aconteceu várias vezes, my people, meu povo, ou povo do Osho, traduziram como seguidores. Não é essa tradução. My people significa meu povo, ou people é povo. Eu sou um sannyasi do Osho, mas eu não me sinto um seguidor do Osho. Eu sou um buscador do meu próprio guia. E essa é a grande contribuição que o Osho dá. Então, isso foi omitido também. Vamos lá. Vamos falar das... A gente falou que não foi apresentado a fala do Osho especificamente, principalmente que eu comentei, a fala dele detonando, desmascarando a hipocrisia americana, a hipocrisia da política, a hipocrisia do sistema religioso vigente. O Osho é perito em falar sobre isso. Em nenhum momento apareceu isso. Isso é fundamental que apareça. Num documentário sério, não aconteceu. Por exemplo, foi dito aquela história, igreja e Estado não devem se misturar pela lei. O Osho teve uma fala, isso nos Estados Unidos, antes da Sheila ter fugido. Ele, como eu falei, ele falou bem antes. No documentário aparece uma fala do Osho, de que ele estava em silêncio e a Sheila explorou o seu silêncio e tal. Isso é um jogo, na verdade. Eu vou falar mais sobre isso, sobre essa combinação entre os dois. Mas o fato é que mesmo Osho tendo falado que ele só voltou a falar depois da Sheila, que ele quebrou o silêncio depois da Sheila, não é isso que aconteceu de fato. Como eu falei, eu afirmo isso, ele voltou a falar em 1984, mais de um ano antes. Então, nessas falas, houve muitas coisas que são muito relevantes ao assunto que estava rolando em cima desse documentário. Essa questão da igreja e Estado, o Osho tem uma fala soberba sobre isso. Jamais eles iriam colocar esta fala, porque o propósito deste documentário foi difamar o Osho e não mostrar o Osho. Dá para entender? Não foi para mostrar o Osho, foi para difamar o Osho. Então, uma fala dessa, que você pode ver no YouTube,
Tem uma série de vídeos chamados Sacerdotes e Políticos, a Máfia da Alma, que inclusive existe um livro que eu mesmo traduzi que tem esse nome, Sacerdotes e Políticos, a Máfia da Alma. Esses vídeos não têm a ver com esse livro, mas está disponível no YouTube e tem uma fala dele, são seis vídeos dessa série, e essa fala é muito importante, que seria muito importante ser apresentada num documentário como esse. A fala do Osho sobre um tema em evidência. A fala do Osho sobre os Rolls Royce. Não foi colocado isso. O Osho, na verdade, usou os Rolls Royce como uma estratégia. Eu só encontrei uma pessoa na minha vida que chegou ao Osho, abriu-se para o Osho por causa dos Rolls Royce. Realmente é uma pessoa rara. Normalmente a pessoa, ela percebe o Osho e entende o lance em relação a várias coisas, inclusive os Rolls Royce. Esse foi o caminho inverso. Enquanto que outras pessoas recebem o impacto do Osho ter Rolls Royce e projetam uma ganância, um exibicionismo, uma ambição, esse cara, ele falou, olha, ele está indo exatamente na direção contrária do que se espera. Se alguém quer ter discípulos, cativar pessoas, ele não faria isso. Ele esconderia a sua ganância, mas ele está evidenciando isso. Ele está de uma forma tão intensa que deve ter algum motivo por detrás. Eu vou querer sentir esse cara. Ele está indo na contramão do que se espera. Então, e esse cara acabou descobrindo o verdadeiro Osho. As coisas assim que, por exemplo, os Rolls Royce é algo que tem múltiplas funções. Um cara concluir que ter um número crescente de Rolls Royce e chegar a 93 é uma estratégia que funciona, apesar dos pesares, precisa muita visão, muita sabedoria. Eu acho que nem é coragem, porque uma vez que haja visão, então é automático que isso aconteça. É muito ousado, é muito fora do padrão. E realmente serviu para muitos propósitos. Com certeza não foi o propósito de uma elevação do ego dele, um exibicionismo, uma satisfação. Ele nunca esteve aí com isso, embora ele aparentasse. Uma das coisas foi a própria provocação. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele quis demonstrar o máximo de poder em várias frentes. A gente pode ver nesse vídeo. Por exemplo, quando se convida o pessoal para os sem teto para morar em Rajneeshpuram, você pode, claro, seria para que ganhasse a eleição. Então, aparentemente houve um fracasso, porque recusaram que eles votassem. Mas o objetivo essencial não era dominar Vasco County. O objetivo essencial era mostrar força, mostrar poder, assustar. Não era para conseguir, estava óbvio que ele ia ser expulso de qualquer maneira, mas antes disso ele precisava assustar. Então o Rolls Royce funcionou, os relógios funcionam nisso. O símbolo do capitalismo é carro, e ele mostrou a sua força. Teve outros motivos. Alguém que de repente, uma coisa que ele fala, enquanto as pessoas se atraíram por mim, eu chamei a atenção da mídia de uma forma muito intensa. E os Rolls Royce foi um chamativo muito forte. Enquanto as pessoas ficavam de boca aberta, babando com os meus Rolls Royce, eu tentava colocar coisas mais sublimes,
nessas pessoas. Aí você precisa se dar o trabalho de ver o que o Osho falava, de fato. Aí eu falei que foi omitido essas coisas, ele falando dos rosóis, teve outros motivos, não vou me estender muito sobre isso, mas ele falando da igreja Estado, mas basicamente existe uma mensagem muito forte. E alguém me perguntou, Sargan, por que agora, depois que o Osho já deixou o corpo, depois de muitos anos, por que agora vão fazer um documentário para difamá-lo? Existe ainda medo do Osho? Bom, quando uma pessoa faz uma pergunta dessa, ela não tem muita clareza do que o Osho desencadeia, ou que ele tenta desencadear. Se a pessoa tivesse essa clareza, ela já ia entender de cara. O que o Osho desencadeia? Ele desencadeia a busca de nosso ser profundo. O ser profundo indomável. Nós não estamos em uma sociedade que tem interesse de pessoas indomáveis, livres, com visão própria, que não são seguidores nem do Osho, são seguidores da sua própria visão. O sistema definitivamente não tem nenhum interesse nisso. O que acontece? Esta é, na verdade, o grande incentivo do Osho. Só que não no plano intelectual, não no plano do discurso. A grande maioria das pessoas que se interessam por mensagens assim ficam no plano do discurso, do intelecto. Algumas pessoas começam a viver isso, ter vislumbre desse ser indomável. Aí sim morre o perigo. Então, obviamente, Osho não é interesse do sistema agora e antes. Ele continua não sendo. A mensagem dele continua viva. O que ele desencadeia em pessoas vai desencadeando aos poucos. Não é que a pessoa, quando entra em contato com Osho, ela já começa a ter vislumbre desse ser indomável. É uma palavra interessante. O ser neutro, o ser que não se abala, o ser que testemunha o que acontece na vida. Um ser que é apenas a consciência. Quando é apenas a consciência, ele não é dominável. Ele observa o próprio medo. Ele não é um medo. Enfim, é uma proposta. Quando a pessoa entra, vai conhecendo o Osho, ela vai aos poucos se aproximando, e aí vai ter vislumbres reais disso. Aí começa a transformação real. Não é uma concordância intelectual que transforma. Então, existe esse desencadear, ele é perigoso. Isso foi totalmente omitido nesse documentário. Eu repito, não foi para mostrar o Osho. O nosso encantamento pelo Osho se deve ao ser dele, a sua liberdade, a sua ousadia, a sua imprevisibilidade, a sua sabedoria. E não. Bom, vamos lá. Nós vamos entrar agora em um assunto. Srila. Algumas coisas não batem nessa história da Srila. E é bom a gente se dar conta do que não bate. O Osho realmente detonou a Srila pra caramba. Eu assisti praticamente todas as falas do Osho na época, quando eu estava na comuna do Osho, detonando a Srila. E eu fiquei
eu fiquei cansado de ouvir o Osho detonar a Sheila. Foi realmente um bombardeio. Muito bem, a Sheila retrucou e tal. Aparentemente houve um super desencontro. A Sheila traiu o Osho. Bom, acontece que a gente pode ver que a Sheila ama o Osho ainda hoje. A Sheila não incriminou o Osho. Ela assumiu alguns crimes, e eu acho que ela não cometeu nenhum, mas ela assumiu alguns crimes. Precisava haver um bode expiatório. Teve um vídeo que eu ouvi a Sheila falar, não foi nesse documentário. Ela falou: Osho me deu tanto que eu não tinha por que negar passar por tudo que eu passei, apesar da minha inocência. Bom, vamos lá. Ela não incriminou o Osho. Ela poderia ter incriminado, porque as acusações do Osho, como o Neren falou, o advogado do Osho, que ela poderia ter incriminado, e aí as acusações contra ele seriam de uma outra categoria, seriam muito mais sérias. Ela não fez isso. Hoje ela tenta viver, ela se mobiliza para viver a mensagem do Osho. A maneira que ela encontrou isso foi cuidando de pessoas. Pessoas com demência, idosos, aquilo que apareceu no vídeo. Ela tem fotos do Osho até hoje. O normal seria ela rasgar as fotos do Osho. Até hoje, houve, a meu ver, uma grande combinação entre ele, o médico do Osho, várias pessoas, o Neren, que ainda hoje estão reproduzindo o mesmo discurso, seguindo as orientações do Osho. Mas não bate, definitivamente não bate o que ela sente pelo Osho hoje e o que ela passou. Bom, crimes. Chegou ela, falou para um piloto. Isso é um crime, né? Uma tentativa de crime. Falou para o piloto carregar o avião Air Rajneesh. Olha, o nome estava impresso no avião, Air Rajneesh. Tinham alguns aviões lá no aeroporto em Rajneeshpuram. Tinha também um jato particular. Esse piloto era para carregar bombas no avião e aterrissar, explodir lá não sei se era prefeitura, alguma coisa lá de Vasco County, de Dallas, né? Dallas era o centro, né? É como se fosse a capital da região. Faz sentido isso? Vamos pensar. Faz sentido alguém cometer um crime e deixar todas as impressões digitais possíveis no local do crime, deixar o RG, deixar o endereço? Olha, um avião Air Rajneesh. O que foi? Houve uma incriminalização. Ela precisava começar a forjar crimes, fazia parte da necessidade do esquema que o Osho montou. Ela precisava ser o bode expiatório, ela precisava ser a bandida, ela precisava ser a criminosa, e aí começaram a se fabricar crimes. Não faz nenhum sentido isso. Ela pode ter falado para o cara teve bom senso. É claro que não era para ele fazer isso. Mas ficou valendo o crime da Sheila. Um absurdo, na verdade. Bom, não faz. Um terrorista, ele faz isso quando ele não é achado. O terrorista, seja lá, vamos supor que o Bin Laden de fato fez aquele negócio de soltar os aviões, mandar soltar os aviões lá no World Trade Center. Bom, ele estava escondido, então ele podia fazer. Mas não, no caso, estava lá na cara. Air Rajneesh. Todo mundo sabe onde é o Rajneeshpuram. Não faz sentido. Faz sentido
alguém tentar matar o procurador-geral dos Estados Unidos, o procurador do Oregon, Charles Turner, se não me engano era esse o nome do cara, a céu aberto, em público praticamente. E quem ia matar era Shanty B, que era uma pessoa conhecida, perfeitamente identificável. Não faz sentido também. É aquilo que eu falei, um criminoso deixar todas as marcas digitais na cena do crime, o RG e o endereço. Só que a Shanty B, de fato, acreditava que ela ia matar. Levaram ela, um pessoal levou, ela ficou lá em frente lá do lugar onde que o Charles Turner estava. Ela tinha uma arma e o Charles Turner não apareceu. Aí depois acabou-se, foi embora. Não houve um outro dia, não foi no outro dia, não insistiu no plano. Ela achava que ela ia matar, mas o pessoal que estava assessorando ela sabia perfeitamente bem que aquele dia ele não ia aparecer. E ficou por isso mesmo. Ela teve a intenção. Ela era e queria agradar a Sheila. Ela foi a pessoa que menos entendeu o Osho de tudo isso. Eu conheci a Shanty B pessoalmente. Eu fiz um curso de 2 meses e meio em Rajneeshpuram, numa construção chamada Socrates Building. E quem coordenava na época, em 82, a Socrates Building era a Shanty B. Então eu conversei com a Shanty B. Era uma pessoa adorável e tudo mais. Mas realmente ela não entendeu hoje. 3 tentativas de assassinato. Disseram, né? Nem comentaram, porque acho que não tinha consistência nenhuma essas tentativas, por isso que nem houve comentário. Tentativa de assassinar o dentista do Osho, nem sei como. Tentativa, né? Tentativa de assassinar a Vivek, que era a pessoa que cuidava do Osho. Foi dito que houve essa tentativa. Até hoje eu não sei como foi feita essa tentativa. Mas eles exploraram mais algo que foi mais concreto. A tentativa de assassinar o Devaraj, né, que era o médico do Osho, que depois mudou de nome, passou a ser Amrito. Muito bem. Aí tiveram que ter um motivo para assassinar o Devaraj. E o motivo foi que ele iria, a pedido do próprio Osho, envenenar o Osho. O Osho iria morrer à custa de um envenenamento dado pelo Devaraj. Ele ia morrer em tal data. Então, foi dito lá, quem é que vai matar o Devaraj para que não aconteça isso? Bom, é uma posição estranha, né? Se é o próprio Osho que está querendo morrer, entre aspas, o Devaraj só está... É uma função que ele estaria exercendo, outra pessoa poderia exercer essa função. Primeiro, o Osho não morreu naquela data que ele falou que ia morrer. É bom lembrar isso. Aí, de qualquer maneira, serviu como desculpa toda essa história para alguém que se colocou como uma heroína, uma salvadora, que é a Shanty B, para matar o Devaraj. Acontece que ele não morreu. Acontece que, a meu ver, ele fingiu também toda a história. Eu conheci também o Devaraj. Para mim, ele foi um mau ator naquele momento, onde que ele falou que ele ficou tonto, não sei o que, não sei o que. Mas ela realmente achava que ia matar o cara. Não morreu. Então, para mim, foi tudo forjar crimes. Houve também aquela ideia que aquele jornalista estava sendo correndo risco de vida, né, porque iam matá-lo. Também é só conversa. Aquele cara da voz grossa, que é um cara que fez tudo, ele usou tudo que foi possível para difamar o Osho. Ele falou, olha, faltou isso para o procurador-geral dos Estados Unidos ser morto. Não faltou isso, ele jamais iria ser assassinado. Mas os crimes foram sendo acumulados, crimes entre aspas. Bom, se eu estou certo
nessa história de que esses crimes foram forjados, e realmente são crimes absolutamente infantis e injustificáveis, e é como uma pessoa totalmente inexperiente no mundo do crime tentar fazer esse tipo de proposta. Bom, se eu estou certo nisso, crimes que realmente aconteceram poderiam ser tipo comprados. Tá bom, fui eu que fiz. Houve realmente um incêndio em um escritório lá em Vasco County. Tá bom, eu não sei se foi realmente alguém ligado a Sheila que provocou esse incêndio. Eu pessoalmente acho que não foi. Mas houve, de fato. Agora, quem causou isso? Vamos pensar sobre isso. De qualquer maneira, ela assumiu para ela esse crime. O Osho falou que ela fez isso. O Osho falou que a Sheila realmente provocou o envenenamento, a contaminação por salmonela. Houve, de fato, essas coisas. Assumiu para a Sheila esses crimes que, a meu ver, não foi ela que fez. O que acontece é que quando existe uma tentativa de acusar alguém, começa a se forjar crimes. Por exemplo, eu falei do World Trade Center. Eu sou partidário da ideia de que foi provocado pelo próprio governo americano para justificar a invasão ao Iraque, em complô com o Bin Laden. É muito mais razoável pensar, óbvio, não sei se foi a Segunda ou Primeira Guerra Mundial, onde que atacaram um navio, depois as evidências mostraram que quem atacou o navio americano foi os próprios americanos, para forjar ou para dar um motivo para desencadear um ataque americano. Para mim, soa muito mais essa questão de incêndio. Eu vou falar um pouco mais sobre a salmonela, porque para a salmonela é mais evidente para mim que não teve nada a ver com a Sheila. Eu vou dizer por quê. Mas tudo bem, fica você. Você acredita, se quiser, se foi realmente a Sheila, para que ela ia fazer isso? Não ganhou nada com isso, só ganhou mais ódio ainda. Não adiantou nada. Agora, é como se fizesse um crime onde eu sou acusado, mas eu não ganho absolutamente nada com esse crime. Agora, a salmonela, que infestou toda a cidade, né? Não, pera lá. Houve uns 3 ou 4 restaurantes que desencadearam essa contaminação, e as pessoas que comeram naquele restaurante foram contaminadas naquele dia. Não foi toda a cidade, mas tudo bem. Aí você acha, não, claro, foi a Sheila. Por quê? Porque haveria uma eleição e as pessoas ficariam doentes, iriam diminuir o número de eleitores, aí as pessoas ligadas ao Osho iriam ganhar a eleição. Perfeito. Esse foi um crime inteligente, pelo menos. É o que a gente pode pensar, aparentemente. Só que tem um detalhe. E esse detalhe faz com que eu acredite que não teve nada a ver com a Sheila, embora ela tenha assumido esse crime. Por quê? Porque não houve esse motivo. Esse motivo de diminuir os eleitores para que não votassem não se justifica por uma razão. Essa contaminação por salmonela aconteceu 28 dias antes da eleição. Ninguém morreu, foram tratados, foram recuperados. Em 28 dias, estava todo mundo inteiro e normal no dia da eleição. Então não foi por isso. Aí eu acho que foi sim aquela história. Eu provoco algo que obviamente vai criar mais rejeição ainda aos Rajneeshis, mas no fundo, quem provocou não foi quem aparentemente
teria motivo de provocar, foi uma forma de incriminalização, a qual ela assumiu. Ela tinha que, como ela fala, alguém tinha que ser guilhotinado. E o meu destino foi esse. E realmente foi importante acontecer tudo isso, porque o Osho continuou o seu trabalho depois e cumpriu a sua missão nos Estados Unidos, que eu vou falar no último vídeo. Então, é isso. Os crimes da Sheila, para mim, não se justificam. E o que parece ser, no fundo, não faz nenhum sentido. Aí você vai concluir da sua forma. O que eu sinto é que a Sheila, aí eu vou falar algo perigoso, né? Eu vou ser, obviamente, eu já estou sendo, né, excomungado por dizer que o que o Osho está dizendo não tem nada a ver, que ele tinha outros motivos, que a Sheila foi uma super secretária, estava totalmente alinhada com o espírito agressivo que o Osho teve quando foi nos Estados Unidos. Agora, o que acontece? E essa é a grande crítica. E aí eu vou ser excomungado. O Osho não sabia de nada. O Osho era inocente. É isso que os sannyasis do Osho falam. O Osho não tem nenhuma responsabilidade. A Sheila foi criminosa. É aqui a maioria das pessoas acredita. E que o Osho não sabe nada. E que o Osho não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Isso é muito incoerente. Perguntaram para o Osho: se você é iluminado, como é que você não sabia dos crimes da Sheila? Aí o Osho saiu pela tangente. O Osho falou: eu conheço o meu ser. Isso não aparece no documentário, mas eu vi em outros momentos. Eu conheço o meu ser. Não é por isso que eu vou saber que meu quarto está sendo grampeado. Verdade? Pode ser verdade. Pode ser que seja verdade. Mas, e aí que vai eu ser detonado, porque eu sou sannyasi do Osho, eu amo o Osho, eu confio no Osho, mas o Osho tem a obrigação de saber quem é a Sheila. Quem colocou a Sheila? Quem conversava com ele todos os dias? Quem que é o mestre? Afinal, nós quando estamos diante do Osho, nós sentimos o quanto alguém está diante do Osho, qual que é a profundidade de visão que o Osho tem sobre essa pessoa. E ele não percebeu nada da mente da Sheila. Ele mesmo falou no documentário que ele conhece a mente da Sheila. Bom, se ele conhece a mente da Sheila, por que ele deixou aquela mente atuar? Porque ela estava fazendo exatamente o jogo dele. Porque eles são ligados. Porque foi tudo combinado. A Sheila, se eu estiver certo, ela merece que nós beijemos os pés dela. Eu beijaria. Aí eu estou sendo totalmente descomungado. Eu sei disso. As críticas maiores em relação a esses meus vídeos é de quem conhece o Osho, porque vai totalmente contra. Mas veja bem, tem sentido, vamos repetir, tem sentido o mestre não saber com quem ele está lidando? E foi pego de surpresa? Tudo uma armação, uma estratégia, como o Niren fala, que o Osho faz coisas parecidas com o que o Gurdjieff fazia. Criava um monte de estratégia para provocar outras coisas e era tudo aparente. Os mestres Zen também fazem isso. Agora o Osho foi, na minha opinião, na minha visão, ele deu um golpe de mestre. A minha admiração por ele
em face do que aconteceu nos Estados Unidos, ela triplicou. Vamos chegar lá, a gente vai explicar mais. Mas é isso. Não sei que bordoada eu vou levar, mas o Osho tem, obviamente, e não dá para negar isso, obrigação de saber quem ele está colocando no poder. Então, ou você acredita que os dois são sacanas, porque um sozinho não pode ser, ou você acredita que os dois têm intenções nobres. Os dois são absolutamente inocentes do ponto de vista desses supostos crimes, dessa sacanagem toda, que foi tudo montada. Essa é a minha visão. Vamos conversar um pouquinho mais num outro vídeo.